Se você já sentiu que vocês dois falam, mas não conseguem se entender, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te contar como a comunicação quase destruiu meu relacionamento e como nós fizemos para reverter isso e hoje viver um relacionamento feliz. Logo no início do namoro, eu percebi que eu tinha dificuldade de me comunicar, de me expressar, falar o que eu sinto, falar o que eu não gosto, o que eu não concordo. Já o Marcos, ele nunca teve essa dificuldade ao se expressar, ao falar o que ele sentia, o que ele pensava, mas ele tinha dificuldade no como se expressar, no como falar de maneira assertiva ou como esperar o momento correto para se comunicar, para se expressar. E aí, dessa forma, a gente não era de brigar, mas aí por causa disso, a gente nunca foi assim de brigar, né? No sentido de discutir e tudo mais, porque eu não falava. E aí eu só me calava, né? E aí, por se calar, eu ficava guardando as coisas. Então era um distanciamento que existia. Era mais uma questão de não aquela briga constante, aquela briga feia, aquela coisa de chutar o balde. Mas existia as insatisfações da parte dele, que ele falava. Aí eu não sabia falar, não queria comunicar a minha parte, então isso iria perdendo a conexão e se distanciando e causando insatisfação, né? Tanto em mim, tanto nele, porque os problemas não eram resolvidos dessa forma. Porque um falava errado e o outro não falava, então dessa forma não tem como resolver problema. E foi aí que eu comecei a estudar sobre comunicação, porque eu pensei, poxa, desse jeito não dá, né? Não tá funcionando. E não estava realmente funcionando, né? Isso antes da gente se casar ainda, no período de namoro, antes de noivar. E aí eu, poxa, isso aqui não tá funcionando, né? Não tá bacana. O que eu posso fazer? E aí eu já me interessava por questões de relacionamento, mesmo já dentro da faculdade, mas antes de formar eu já estudava sobre relacionamento, já gostava de fazer cursos, ler livro. Foi uma área que sempre me interessou. E aí eu comecei a focar em realmente estudar sobre essa questão da comunicação em si e a praticar. E aí o meu desafio foi realmente começar a falar, mesmo que as palavras não fossem perfeitas, mas começar a me comunicar. Já o desafio do Marcos foi outro, foi trabalhar autocontrole para entender que tem o momento certo de falar, tem a forma certa de falar. E foi ele com a mudança dele e eu com a minha mudança. E aqui tá uma técnica que eu já vou te falar que mudou tudo pra mim, que é a comunicação descritiva e não a comunicação julgadora. Então eu não falava mais, e nem ele não falava mais, você fez isso, você fez aquilo. É claro que isso é uma tendência do ser humano, a gente julgar o outro, apontar o dedinho pro outro, isso é a nossa tendência, a gente ama fazer isso. Mas o que a gente foi aprendendo a fazer ao longo do tempo é sempre descrever, eu me sinto assim. Sempre eu me sinto assim. E sempre descrevendo o que aconteceu. Olha, a toalha ficou em cima da cama. Não, você deixou a toalha em cima da cama. Entende que é diferente? Então, ao longo do tempo, a gente foi trocando a comunicação julgadora pela comunicação descritiva, descrevendo a ação e não julgando o outro pelaquela ação. Uma outra técnica que eu comecei a aplicar, que você precisa começar a aplicar também, é o parafraseamento. Ao invés de você tirar conclusões da fala do outro, quando o outro termina de falar algo, você repete, fala assim, ó, então você quis dizer isso, isso, isso. Então você parafraseia o que você entendeu da fala do outro e espera a outra pessoa confirmar se é isso mesmo. Isso serve para duas coisas. A pessoa vai se sentir com empatia porque você ouviu, porque você prestou atenção. E a pessoa, ela também vai sentir que você tá entendendo. Então você vai entender, ele vai sentir que você teve empatia, que você entendeu, vocês vão começar a conversar de uma forma muito mais leve. Um não vai falar A e o outro vai entender B. Vocês vão estar no mesmo entendimento. E uma outra técnica / costume que nós criamos e que nós temos, inclusive, fazemos isso até hoje, é o de conversar muito. Então é realmente de ter momentos assim de conversar, de avaliar o relacionamento, de dar feedback, de falar o que tá gostando, o que não tá gostando. E eu recomendo muito que você faça isso. Se você não tem esse costume, coloca um tempo fixo. Por exemplo, a cada 15 dias ou uma vez na semana. Se isso não surge naturalmente no seu relacionamento, faça isso de forma intencional. Um momento de uma conversa de feedback para avaliar como tá o relacionamento, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Isso é importantíssimo. E aí, aplicando essas técnicas e muitas outras, inclusive se você quiser mais vídeos sobre técnicas de comunicação, comenta aqui embaixo que eu trago mais vídeos sobre isso.
E foi isso, aplicando todas essas técnicas e outras mais, como eu te falei, que nós começamos a melhorar o nosso relacionamento, chegamos no noivado, chegamos no casamento, e quando nós chegamos no casamento, nós já tínhamos uma boa noção de comunicação. E aí é claro que a comunicação, ela vai só evoluindo e só melhorando ao longo do tempo. Então a minha questão, né, que no caso era a dificuldade de falar, hoje eu me sinto muito mais livre, né, muito mais liberta, no sentido realmente de conseguir me comunicar, de comunicar bem, de expressar realmente quando eu não gosto de algo. Mesmo se o seu coração palpitar, você ficar nervosa, mas vai a si mesmo, fala a si mesmo, não guarda o que você não gosta. E já o Marcos também trabalhou muito, melhorou muito a questão do autocontrole. Então hoje ele sabe o momento de falar, ele sabe expressar, ele sabe como falar e a hora de falar. Então deu um conjunto certíssimo e hoje nós conseguimos comunicar bem, conseguimos resolver toda a nossa demanda. Comunicação não é um problema pra gente, assim como ela também pode não ser um problema pra você. Porque se hoje a comunicação, qualquer resquício de problema de comunicação que você tem no seu relacionamento precisa ser trabalhado, por quê? Hoje os casamentos, eles não terminam porque traiu, porque tá faltando dinheiro, também, né? Mas a grande parte dos relacionamentos terminam por falta de comunicação, porque os casais não sabem resolver as suas demandas, não sabem resolver os seus problemas. Se você soubesse comunicar, os problemas do seu relacionamento iriam ser resolvidos e muitos divórcios seriam evitados, porque os casais estão se comunicando bem, logo estão resolvendo problemas. Então fique muito atento à comunicação no seu relacionamento. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até semana que vem. Um beijo!